Nós apresentamos aqui o nosso convidado Jefferson. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você é o nosso convidado do episódio número 1. Olha só. Muito obrigado pelo convite e eu tô tremendo. Vai. Você tá em casa, de verdade. Todos nós somos amigos aqui. Mas a gente trouxe você aqui para que a gente conheça um pouco mais, né? Nós sabemos que você tem essa missão maravilhosa, que é o Missão Geração Reio. Conhecemos a sua família, mas tem mais. Eu aposto que você tem mais para nos contar. E hoje você vai nos contar tudo, não nos esconda nada. Tá combinado? Amém. Vamos lá, tomara que eu consiga aí atender. Não sei se vai ser muito legal. Vai sim. Nós vamos começar perguntando sobre a sua origem, né? Você já nasceu numa família católica? De onde você é no Brasil? Como foi a sua infância? Já começou assim na catequese? Você já tinha essa iniciação? Partiu de você? Conta pra gente como foi aí seu início com o Senhor. Muito bem. Eu olho aqui pra vocês. Pode olhar. Pode olhar pra eles, né? Bom, muito bem. Oi, gente. Meu nome é Jefferson Costa, né? Augusto da Costa. Eu tenho 36 anos. Sim, eu sou de uma família que vem de uma família católica. Os meus pais, né? Já por causa dos pais deles, já estavam dentro da igreja. Então eu cresci nesse ambiente. Então fui catequizado desde pequeno. Eu vi meu pai com a minha mãe viver a espiritualidade deles, então, dentro da igreja. Então, graças a Deus, eu cresci nesse ambiente, né? Principalmente um ambiente envolvido com a renovação carismática, muito carismático. Depois, meu pai já virou ministro, então a gente sempre teve esse convívio, mas desde os meus avós, assim, eu venho de uma família católica, assim. Sim. E Jefferson, como foi sua adolescência? Você foi um jovem tranquilo? Você deu trabalho para seus pais? Com certeza. Bom, aí tem, assim, eu assim, que nem eu disse, eu cresci numa família católica, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma vertente muito forte para a música. Então, desde muito novo, o meu pai... Quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, a gente ia na igreja. A igreja não é essas igrejas bonitas, né? A igreja era salão, né? Não tinha lugar, assim. Então lá tinha um cara que tocava violão e eu ficava batendo junto, palma e tal. E daí o meu pai falou assim, vou te comprar um pandeiro. E meu pai comprou um pandeiro que custava, tinha uns 80 quilos, eu não conseguia nem segurar direito. Mas então, desde pequeno, eu fui envolvido com música na igreja, né? Então, já fui tocando pandeiro. Depois a igreja comprou umas timbas lá, eu fui tocando umas batuque. Então eu cresci assim. Quando eu cheguei na fase dos 10 anos de idade, eu comecei a estudar mais música, né? Nossa, eu era bem novinho quando você começou, era bem novinho? Muito novo. Meu irmão do meio, nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou o mais velho, daí tem um meu irmão que tem 5 anos de diferença e eu tinha um meu outro irmão que faleceu em 2021, 22, meu irmão faleceu, né? Agora é meu irmão mais novo. Então a diferença de 5 anos. Então quando nós fomos para a igreja, meu irmão estava nascendo, meu irmão mais novo. Então por isso que eu falo que é nessa fase, eu lembro da minha mãe grávida, né? Então desde lá eu já participava, né, nos grupos de oração pequenininho, né, grupo de 5, 6 pessoas que era o pessoal que acompanhava. Então eu cresci. E de onde você é no Brasil, Jefferson? Qual é a cidade? Não fala? Sou de Limeira, interior de São Paulo, ali pertinho, mais ou menos, para quem conhece Campinas, aquela região, é a proximidade daquela região ali. Então por isso que eu tenho esse sotaque mais suíço, né, um sotaque mais importante. É porta, porteira, portão, não vem não. Não vem não, que a gente não fala porta, não. Então, quando eu cheguei nessa fase dos 10 anos, eu comecei, e não tinha tecnologia, né? Preciso falar aqui que não tinha celular, não tinha... Então minha mãe curtia, eu nem vou falar o que ela gostava, vocês não vão entender, mas tipo, Raça Negra, Roberto Carlos, Zé de Camargo e Luciano, e tinha os vinil na casa da minha mãe. E minha mãe tinha aqueles, eu nem sei falar, uns microsystem gigantescos, e ela ficava ouvindo aquelas músicas, e eu, através daquelas músicas com o pandeiro, eu fazia o som, né? Eu copiava ali, né? E daí quando eu cheguei nessa fase dos 10 anos, assim, 10, 11 anos, eu já sabia mais ou menos essa pegada. Então, meu pai falou, você precisa ser músico, né? Você precisa viver de música. Teve incentivo da família. Teve incentivo. Então, meu pai comprou
que nem eu falo, comprou não, na verdade, quando ele casou, ele com a minha mãe ganhou 2 violão de presente de casamento. E daí, meu pai ficava em casa assim, quem quer pão, quem quer pão. E minha mãe ficava irritada porque ela queria cantar e meu pai não conseguia tocar pra ela. Daí um dia, como minha mãe viu que eu já tinha um certo ritmo, ela falou assim, ô filho, aprende a tocar violão pra mãe cantar. Então eu fui pra igreja, eu tocava bateria na missa, no grupo de oração, e eu ia antes ver o cara do violão. E daí eu vi o cara do violão e eu pegava umas notinhas ali. Então daí eu voltava pra casa e eu ficava tipo, Ré maior. Tchan, 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 tchan. E minha mãe, o Senhor tem muitos filhos, gritando, cara. Então era essa aí. Eu cresci assim, né? E daí eu fui aprendendo. Daí eu aprendia violão, só que eu sempre gostei muito dessa área mais percussiva, né? E quando nessa fase, a igreja comprou uma bateria, né? Era uma doação, que era pra leiloar. E daí meu pai na igreja falou assim, não gente, vamos manter a bateria aqui, pagaram lá as despesas da bateria e ficaram com a bateria bem velha, caindo uns pedaços. Então eu comecei a tocar a bateria na igreja, só que a bateria era uma novidade. Então todo mundo queria tocar bateria. Então todas as crianças do planeta estavam na minha igreja naquele momento. Então eles queriam tocar bateria. Então nessa hora, como todo mundo foi pra bateria, eu fui pro violão, né? Então daí eu fui atrás de aula de violão, né? Para aprender. Então daí por conta eu descobri que a prefeitura da minha cidade fornecia aula de violão. Então eu fui lá, conversei com o professor, ele deixou eu entrar no meio do curso e eu fui me esforçando. Então eu aprendi assim o básico do violão, fazendo 6 meses de aula assim, uma vez por semana na prefeitura da minha cidade. E quando ninguém mais queria tocar bateria, daí eu voltei para a bateria. Isso eu deveria ter uns 11 anos, 11, 12 anos nessa fase. E ao mesmo tempo eu já ouvia fita. Já tinha fita. Mas era mais raça negra. Era de igreja? Era de igreja. Mas é que não tinha, até mesmo a canção nova, tinha, mas não usavam muitos instrumentos, usava só violão, né? Os vídeos do Monsenhor, por exemplo, que tinha, era mais violão, tinha um pouco de bateria, essas coisas, mas a gente não conseguia ter o recurso para ouvir, eu não entendia, na verdade. Eu sabia que estava rolando lá, mas eu não entendia muito, assim, né? Então, como eu tinha essa facilidade para música, um pessoal da igreja, eles tinham uma banda de casamento. E essa banda de casamento, os caras falaram assim, eu acho que você poderia tocar com nós. Então eles me deram uma bateria, só que a troca era, eles te dão uma bateria para sua casa, só que você vai ter que tocar com nós. Então eu entrei na adolescência tocando na madrugada. Então eu tocava... Uma banda de casamento. O casamento era aquela parte da igreja ou da festa? Então, mais festa, né? Então, assim, só que assim, quando nessa época aí, esse tempinho atrás, não falava muito, tinha muito jantar dançante. Então, por exemplo, hoje se faz rifa as igrejas, né? Antigamente as igrejas faziam jantar dançante. Então, assim, reunia os casais, então os filhos ficavam com as avós e os velhos iam lá dançar, aquelas coisas. E eu tocava nessas com eles. Só que eu não recebia grana, porque o pagamento era a bateria. Então, durante o dia, eu tocava bateria em casa, tocava de tudo que eu conseguia. E daí de noite eu ia pra igreja, tocava algumas músicas lá na igreja. E daí, no final de semana, eu ia pra noitada, né? Tocar nas baladas. Então a minha adolescência entra com eu tocando na noite. Então daí você já vai ver, né? O que vai se perdendo, né? Daí chegou uma hora que eu já não tava conseguindo conciliar muito a vida da noite com a igreja. Porque tinha dia que eu chegava do sábado em casa às 5 horas da manhã e eu tinha que estar às 6 na igreja pra montar. E eu não conseguia, tinha hora que eu falava, não vou, né? Só que o meu pai sempre muito rigoroso com as coisas da igreja. Porque meu pai ia junto comigo, porque eu não podia entrar nos lugares, porque eu era menor de idade. Então meu pai ia junto comigo, só que como que as coisas, né? A gente só vai ver, só vai ter noção depois, né? Ao mesmo tempo que eu ia, eu também desvinculava meu pai da igreja. Porque acabava que eu ia tocar, só que meu pai ia junto e bebia. Daí ficava na fanfarra com os caras, né? Então eu lembro muitas vezes de eu estar tocando e eu acabava de tocar, eu não aguentava, era criança, eu ia deitar pra dormir e meu pai tava lá, sonzeiro, e os caras... A gente não entende, chegava em casa e via minha mãe, né? Puxa vida, quantas vezes minha mãe chorava por causa disso, né? Só que ela sempre incentivava, né? Só que meu pai é uma pessoa muito boa, tá? Meu pai é um amor de pessoa, só que o caminho foi levando nós dois pra esse ambiente, né? Então minha adolescência foi nessa pegada, assim. Então eu tocava na noite e ia pra igreja. Mas ao mesmo tempo, nós estávamos no grupo de jovens. Tava tocando no grupo de jovens. Tocava muito violão quando faltavam os caras. Ia cobrindo. Só que ao mesmo fui conhecendo o que o mundo oferece, né? Fui conhecendo muita bebida. Só que eu falava assim, não vou pôr isso aí na minha boca, porque eu não gostava de chegar em casa e ver meu pai e minha mãe brigando por causa disso. Então... Você conseguiu evitar esse envolvimento? Consegui, por um tempo.
por um tempo, assim, drogas, essas paradas, nunca, porque minha mãe, ela falava assim pra mim. As mães, né? Mãe é uma maravilha, gente. Minha mãe falava assim pra mim, falava assim, ó, minha mãe nunca foi muito, como eu posso dizer a palavra, assim, muito, uma conversa muito direta, assim, tipo, filho, senta aqui, ó, isso aqui é cocaína, isso aqui é maconha, isso aqui, ela chegava em mim e falava assim, filho, isso aqui é droga, você vai pro inferno. Daí, e ela falava assim, daí toda vez que eu tenho crise de bronquite, né? Então minhas crises de bronquite ficava assim com falta de ar, né? Daí quando eu ficava com falta de ar, antes de eu tomar o remédio, minha mãe falava assim, se você usar droga, você vai morrer assim. Então eu criei esse trauma. A outra coisa, por exemplo, ela falava assim pra mim, você tá vendo isso aqui? Se chama tatuagem. Eu falava assim, tatuagem, o lugar é no inferno. Então, eu não sei se dói, eu só sei que eu não quero ir pro inferno, eu só sabia, porque eu sempre ouvi falar muito sobre isso. Então, isso foi algo que me traumatizou e pra mim, e é que a conversa hoje é mais aberta, né? Então, era essa conversa que eu tinha com a minha mãe, era desse jeito, mas graças a essa conversa que eu tive com ela, que eu consegui ter um equilíbrio sobre isso. Eu ficava com medo, né? Mas no mundo da noite eu vi tudo, né? Vi muita gente, muita droga, vi muita bebida, vi muito homossexualismo, vi muito sexo desvarado. Com 12, 13 anos a gente já via muito isso porque era muito aberto, né? A gente costuma hoje falar sobre as coisas que a gente vê na televisão, né? Mas os bastidores da vida artística é muito, né? O que acontece atrás do palco é muito pesado, né? Então a gente viu muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu vou ser músico e dou a quem doer. Então... Mas, só essa questão da vai me cortando, porque nós vamos ficar aqui até amanhã. Não, tudo bem. Porque eu já ouvi o Padre Jonas explicar uma vez sobre isso, exatamente sobre isso. Porque os músicos, e aí eu tenho um maravilhoso na minha vida, e eu sei que eles têm a sensibilidade muito à flor da pele. Tenho 2, né? Agora meu filho tá no caminho. Mas... tem uma sensibilidade muito grande para coisas que gente comum, como eu, que não canta, não entende de ritmo, não entende de nada, é diferente a forma como eles sentem as coisas. E após um show, após uma apresentação, mesmo quando é de Deus, mesmo quando as coisas são de Deus, o emocional deles fica tudo muito à flor da pele mesmo, é muito estimulado quando eles usam esse dom. Então é muito comum, se a pessoa não tem uma vida de oração, se não tem uma espiritualidade equilibrada, confundir as coisas. Então numa partilha ali, depois falando de uma música, um elogio que se lança já é entendido de outro modo, sabe? Então os músicos precisam ter uma vida de oração muito centralizada. Precisam ter mesmo essa questão de fidelidade a Deus, dos bastidores, da intimidade com Deus, está muito bem formada para eles conseguirem usar o dom de forma equilibrada. Então, isso... Pelo que você falou, eu me sentia um rei. Tá? Eu me senti... porque era muito... isso aí que você está falando, você tocar é algo... Eu tinha um professor de bateria, que depois de um tempo eu trabalhava na funilaria para pagar aula de bateria. Então, daí eu troquei, era uma bagunça, mas tudo bem. Trabalhava na funilaria e fazia aula de bateria. E daí esse professor falava assim pra mim, você tem que fazer cara feia, velho. Baterista faz cara feia. Então eu fazia cara feia, mas tocava cara feia. E a galera ficava... Eu me sentia um rei tocando. Realmente a adrenalina da vida do músico é muito. Então assim, eu realmente vivi isso e vi aquelas luzes, né? Uma vez eu tava tocando, era um clube muito velho, assim, nossa, sei lá, tinha 400 anos antes de Cristo. E tinha umas luzes com, nem sei, celofane. Né? A cor, né? É a cor. E eu tocando, e meu pai, não fazia assim, para tudo. Eu, cara, tocando. Meu pai subiu correndo, tava pegando fogo atrás de mim, explodiu a luz. Meu pai batia na luz, nem tchum, e eu fiquei bravo com ele. Tô tocando, me atrapalhando. Mas eu não vi que estourou o estrobo, acho que estrobo que chamava aquela luz, e era, sei lá que luz que era, explodiu o negócio, pegando fogo, era muito alto o som, né? Não tinha fone, esses músicos Nutella de hoje, tudo com fone, tinha fone, eram umas caixas enormes, era um ouvido aqui, outro aqui, ó, ardendo, não precisava ouvir mais nada. Então, as coisas aconteciam, assim, mas realmente era fogo da pele, assim, realmente saía, desculpa, eu me sentia, eu me achava.
E como você conheceu a Jennifer? Ah, meu Deus. Como foi essa história? Aí daí já vem uma outra fase da minha vida, né? Porque ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, eu ainda estava na igreja, tá? Eu ainda estava. Então, valores religiosos para mim sempre foram muito cobrados do meu pai com a minha mãe. Só que com o meu pai e com a minha mãe, eu entendi não o valor como obrigação, e sim como um amor. Eu só não entendi ainda qual era o amor verdadeiro, porque quando a gente vai na igreja, você ficava assim, ah, puxa vida, cansado hoje. A missa de ontem, por exemplo, eu estava conversando com a Jenny ontem. A missa de ontem no Brasil é uma missa de 4, 5 horas. Eu ia lá na missa e falava assim, ah. Então assim, teve esses dias nós fomos fazer a vigília na igreja e o Francisco estava com a gente, foi meu filho de 10 anos daqui do Quititex. Ele estava na igreja, ele dormiu no banco da igreja. E todo mundo, a Jenny, vai, Francisco, pega o Francisco, pega o Francisco. E me alegrou o coração, porque eu me lembrou de como eu fazia. Porque eu ia para a igreja, meu pai com a minha mãe, orando, e eu dormia nos bancos. Então me lembrou muito isso. Então os valores de família e religião, eu sempre tive isso, tá? Mesmo vivendo tudo isso. E daí teve um período da minha vida que eu estava revoltado. É que é adolescência, né? Vocês aqui não passam por isso, porque vocês são outro nível. Mas eu fiquei revoltado ao ponto de discutir. Então, por exemplo, teve uma época minha mãe, ela batia na gente, não na agressão, para educar o que tinha antigamente, né? Vontade de dar uns tapas, desculpa. Mas antes fazia, né? E daí minha mãe um dia ela falou pra mim, de hoje em diante, eu nunca mais levanto, não bato mais com o chinelo em você. Agora eu vou só te educar daqui pra frente com você. Eu tinha uns 16, 17 anos. Então nessa fase, e meu pai me cobrava muito trabalhar, porque a gente teve essa cultura de ter que trabalhar, comprar uma casa, não ter sua vida. E músico não compra nada, músico não tem nem direito a fazer crediário, né? Cartão de crédito que é hoje, né? Então eu falava, meu pai, que trabalhar? E meu pai queria que eu fizesse Senai. Alguém sabe o que é Senai aqui? Senai é aqueles cursos técnicos, né? E eu via meu pai chegando do serviço com sapatão de bico de ferro. Eu falava, eu nunca vou pôr isso aí no meu pé. Eu quase não tiro. Eu tiro pra já entrar em casa. Então assim, como tudo isso, eu tive que buscar uma fonte de trabalho. Então eu me forcei, fiz uma prova na minha cidade e passei num curso de jovem aprendiz, que hoje jovem aprendiz antigamente chamava Patrulha Mirim. Eu não sei se alguém aqui chegou a ver isso aí, em São Paulo tinha muito. E isso você fazia 3 meses de curso durante o dia inteiro e eles te colocavam num serviço. E eu falei, eu vou ficar nesse serviço, eu ajunto dinheiro e vazo, porque na região lá tinha em Tatuí, que é uma região de São Paulo, não sei se hoje tem ainda, né, mas existia um conservatório de artes, que era o maior conservatório de música da América Latina. E eu falei que eu ia estudar em Tatuí. Então isso estava definido para mim. E minha mãe falou assim, como você vai viver? Vou viver na rua. Mas como? Eu já estava deixando o cabelo crescer, já tinha trança corrida, e fiz uns dreadlock. Então eu falei assim, eu vou ser artista, isso aí é minha vida, eu não vou fazer nada além disso. Então eu comecei a trocar minhas paradas. Então tipo assim, eu tinha um prato de bateria, eu trocava por um pandeiro, eu fui fazendo uns bem bolados, porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu ia fazer uns rolos, eu ficava devendo, pra pegar instrumento. Porque a ideia minha era morar em Tatuí. E nisso, o meu professor, nesse curso que eu entrei, eu conheci um maestro de orquestra, que era o Júnior. São 3 maestros, o Júnior, o Ronaldo e o Cazé, começamos junto. Esses 3 caras, eles viviam outro tipo de música, chamado música rudimentar, música marcial, música de orquestra. E eu conheci uma outra área da música, que não era mais envolvido com a noite diretamente, mas era com orquestra. E aquilo me encantou, assim, eu ia assistir os concertos, aquele monte de gente tocando. Eu falava, vou ser isso aí, cara. E aquilo ali então mudou. Então os caras falavam que eu era paga-pau. Que onde que eu ouvia alguma coisa, eu ia atrás. Era isso aí. Eu via punk, eu ia tocar punk. Eu ia hype, eu ia tocar hype. Agora foi um tempo assim. E nisso, o meu maestro, ele falou assim, você tem um dom para ser professor. Então, quando eu completei a maioridade, quando eu estava nessa fase de trabalhar, eu trabalhava, estudava à noite, e de sábado e domingo eu ia para aula. Então eu entrava às 8 da manhã na aula e saía às 8 da noite, todo sábado e domingo. Assim, então, de domingo era menos, né? Mas então, aí já não tem mais igreja, tá vendo? Só ia em encontro de jovens. Aí eu não tocava mais na missa, só ia no encontro de jovens. Então foi isso. E daí, nesse período ele falou, você tem um feeling pra música. E eu falei assim, não, mas eu vou fazer Tatuí, mano. Eu vou fazer Tatuí, já tinha decidido. Daí eu fui lá em Tatuí, ao mesmo tempo, o meu professor, ele falou assim, eu vou dar aula numa escola particular. Daí eu preciso de alguém para me ajudar. Você quer tentar? Dá uma olhada, são só 3 meses. Dá uma sapeada, se você sentir que é isso que você quer, você vai para Tatuí e já era. E eu fui nessa escola particular, chamada Colégio São José, na minha cidade.
lá nessa escola era uma banda de fanfarra, era para desfile cívico e tal. E lá tinha as minas da banda. Só que eu assinei um contrato com a irmã, com a freira, dizendo que durante todo o período eu não podia ter nenhum tipo de relacionamento com as meninas. Não só eu, o professor, todo mundo. Foi igual para todo mundo, né? Então, nisso tinha a Jenny lá. A Jenny, ela tava na fanfarra para tocar. Não era para tocar, ela queria ganhar ponto na aula de física. Mas ela tava lá para tocar. E daí, eu até brinco, né? Que quando a gente chegou, além de eu e mais o meu professor e mais um amigo, a galera da banda inteira, porque a gente era muito amigo. Então, se um ia, todo mundo ia, mesmo que eles não eram contratados, eles iam nos ensaios. E daí, no primeiro ensaio, a gente olhando assim, ó, daí os caras, eles tinham um respeito por mim, assim, porque eu sempre falei bastante, né? Eu nunca fui briguento, mas eu sempre falei muito, né? Então, eu sempre fui meio asqueirinho, assim, que ô louco, falou de você, sempre fui meio assim. E eu falei pros caras, ó, tá vendo a Japinha? Ninguém toca. É eu que vou falar com ela. Isso, depois de 3 meses, isso era eu falando, né? E daí, só que o primeiro contato que eu tive com a Jay, ela tava conversando no meio do ensaio, uma converseira. Uma converseira e meu pai maestro querendo falar. Daí eu peguei a baqueta, quem sabe a baqueta, eu virei a baqueta na mão, fui na direção dela assim, ó, e dei uma porrada na caixa dela assim, pá, cala a boca, o cara tá falando! Juro, mas é amor, né? Nossa, amor é uma coisa doida, né? Então esse foi o nosso primeiro contato. Então durante todo esse período, eu não tive nenhum contato assim de fazer amizade com ela. A gente não criou uma amizade, mas a gente ficou próximo todo esse tempo. E quando ia terminar os 3 meses, eu peguei e falei pra ela que assim, a gente tocou no 7 de setembro, né? Então no dia 7 de setembro, eu falei pra um camarada que era muito próximo dela, falei assim, ó, fala com a Japa lá, quero falar com ela e tal. Não, fala pra ela que eu, sei lá, se ela tiver de boa, eu posso abrir um horário na minha agenda pra ela. Só que o cara não falou, né? Ele não falou e mandou eu ir falar com ela. E só que nisso a irmã, ela pediu mais uma semana pra tocar no dia da padroeira, que era dia 15 de setembro. Então eu fiquei mais uma semana sem falar com ela. Depois do dia 15 de setembro, então eu chamei ela pra conversar. E a gente conversou, assim, sentamos lá, daí a gente ficou mais, ela me enrolou muito, terminou o evento, nós ficamos lá umas 5 horas andando pela cidade. Eu tinha moto na época, a minha moto ficou lá numa área perigosíssima da cidade. E eu fiquei conversando com ela, conversando, tentando entender e tal, e a gente foi. Até que então a gente decidiu marcar, chamei ela, vamos sair um dia e tal. E daí aí começa, a gente começa no dia 15, porque no dia 15 nós demos um selinho. Que ela me enrolou tantas horas. Então aí começa a minha história com a Dia, né? Começa nesse dia, 15 de setembro de 2006. Aí você tinha quanto? Eu tinha quanto dia? 18, 19 anos. Acabar de fazer, não, eu ia fazer 19 naquele ano, né? A gente começou em setembro, eu fazia 19 em novembro. Vocês já estão juntos já? Nós estamos de namoro desde o dia 15, nós estamos juntos há 18 anos. E de casamento, nós estamos juntos há 15 anos. Nossa, é bastante. Uma salva de palmas, gente, merece, né? Os dois. E aí, como vocês decidiram vir pra cá? O Japão, que hora que surge, como surge? E daí vem pra mim a parte mais importante da minha história, eu acho. Que é onde que eu falo que Deus, ele estava fazendo o trabalho e a gente não quer ver, né? Deus vem agindo e a gente vai achando que as coisas é assim, a gente vai largando, né? Então eu e a Jay tivemos uma vida muito complicada, né? A gente era muito novo, né? A gente era muito novo. A Jenny, ela é de uma cultura que eu não conhecia, duas. Primeiro, uma cultura internacional, que pra minha mãe, falar que eu tava namorando uma japonesa é como se eu tivesse, sei lá, que minha mãe conhecia Minas, puxa, mas São Paulo e Minas, nunca imaginou o Japão, mas nem sabe o que é isso, ela tá vendo agora na Ana Maria Braga, ela não sabe ainda. Então assim, pra ela foi muito difícil, e a Dia, ela vem de uma família totalmente diferente da minha, né? Então eu tinha pai, mãe, irmãos dentro de casa, e ela tinha uma família desestruturada, não tinha pai vida a vida dele, mãe solteira, 4 irmãos, totalmente diferente. E aquele ambiente pra mim foi uma loucura, porque eu não entendia. Só que ela ia na minha casa e ela também não entendia. Porque ela falou assim, que negócio é esse? Pai e mãe junto? Ela cresceu assim. Então assim, então foi uma guerra de cultura. Então pra gente se encaixar ali foi um negócio doido. Então, só que a gente, ao mesmo tempo que a gente participava dos grupos, a gente estava junto nos grupos de jovens, a gente participia, mas não existia uma parte espiritual.
existia participação, vamos dar a nossa parte. Eu se entregava, tocava, cantava, animava, vazava, ia pra noitada, tomava uns gols. Daí eu tava bebendo já bastante, ela também ia junto, nós ia pros forró, ia pros tudo reggaeton, essas porra toda aí. Então a gente foi nessa pegada. Até que a gente vivia uma vida totalmente desregrada, né? Então ela engravidou antes do casamento. E essa gravidez, pra nós, foi algo que eu falei assim, pra mim foi tudo bem, eu nem sei explicar. Foi tipo assim, beleza, mano, e aí? E agora? Só que ela perdeu o bebê. A hora que ela perdeu o bebê, isso aí mexeu conosco, né? Daí mexeu com ela, porque eu lembro dela estar deitada no hospital, tendo que fazer curetagem, e tem que estar eu lá, duas crianças assim, tudo, uma vida totalmente fora do comum. Daí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, não tá certo. Eu falei, se você quer ficar comigo, eu quero casar com você. Você gostaria? E eu lembro até hoje, assim, algo que toca no meu coração. Foi no hospital que você pediu? Puxa, eu não lembro, mas foi nessa situação. Mas é muito romântico, né? Você acha? Imagina, ela tá fazendo curetagem lá, e eu pedindo, sangrando, curetagem, tudo até lá. Muito bom. Então assim, não precisa nem de flor, né? Eu peguei uma seringa pra enfermeira. Então foi nesse ambiente. Só que eu até conto assim que eu lembrava, tocava muito no meu coração, eu olhando pro meu avô e falando pro meu avô, a minha namorada tá grávida e nem estamos casados. E o meu avô cobrava muito isso pros meus tios. Casa e respeite a filha do outro. Então isso, mas eu só fui entender isso aos últimos tempos, depois da maturidade. Naquela época a gente estava ainda assim. Então eu falei pra Dia, e aí, o que você acha? Daí ela falou assim, bora lá, vamos casar então. Só que eu falei, só que tem que ser casamento na igreja. Então nós fomos no padre. Fomos num padre muito querido que virou bispo e agora pediu afastamento, que ele tá com câncer. Mas ele foi nosso casamento, batizou nossa filha, viramos bispo junto, assim, no mesmo período. Então, assim, criamos uma intimidade, falamos com ele, nós era muito novo, ele chamou muito nossa atenção. Perguntou se tinha gravidez, a gente falou que não tinha, mas estava tudo errado, a gente queria ficar junto, tal. Então, eu cadê nesse momento, com muita treta, a gente casa. Logo que a gente casa, ela engravida da Ana Luísa. Então, aí começa a guerra. Aí a nossa vida, porque pensa, ela não tinha muitos exemplos. Os exemplos que ela tinha de família era totalmente diferente da minha. E os meus exemplos de família era bem diferente, porque eu vi meu pai, minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai então tem o jeito dele. Então, minha mãe levava toalha pro meu banheiro. Minha mãe levava toalha, a Dinha nunca levou toalha pra mim. A firma, como pode? Tá doido, né? Chegava lá, tinha arrozinho lá, eu tinha que fazer arroz. Então, foi uma guerra pra ela também, né? Então, assim, ela tinha um exemplo do pai dela, pensa ela olhando o pai dela, não digo que vocês conversem com ela, mas ela olhando pro pai dela, olhava pra mim, então, era coisa doida, assim. E daí tinha que eu ainda tocava na noite, porque o dinheiro da noite, daí já era profissional como músico, o dinheiro da noite ajudava em casa. E a gente viveu, então, um período muito doido, de muita treta, daí veio a Ana Luísa, aí veio o amor, quando veio a Ana Luísa que eu realmente entendi que havia uma responsabilidade ali, peguei ela no colo cheia de sangue, eu falei, puxa, ontem eu estava falando sobre isso, eu falei, nem entendia, mas eu falava, puxa, tem alguma coisa aqui que é muito forte. Então a gente viveu esse período até que a gente estava brigando muito, a gente brigou muito, e ao mesmo tempo... então, só que em vez de juntar, foi se afastando, né? Então a gente foi se afastando, até que chegou uma hora que não dava mais, né? Então a gente teve uma briga muito feia, eu falei, então a partir de hoje a gente vai separar. Então ela ficou na casa, que a gente morava de aluguel, que na verdade não era uma casa, era um cortiço, era bem zoado, era cheio de bolor, uma coisa doida, e eu voltei pra casa da minha mãe. Em vez de eu ir pra casa da minha mãe, eu deixava minhas coisas lá, né? Então todo dia eu arrumava um show pra me fazer, de segunda a segunda. Bebia, eu tocava em troca de Coca-Cola, em troca de cerveja, eu tava tão pirado. Então isso durou 30 dias, esse período. E aí o que a gente fazia? Quem ficava com a Ana Luísa, ficava com o carro, que a gente tinha em comum. Então uma semana eu tava com o carro com a Ana Luísa, uma semana eu tava com o carro com a Ana Luísa, a gente ia trocando, assim. E mesmo assim eu deixava a Ana Luísa com a minha mãe e ia tocar, e minha mãe ficava muito brava. Porque tinha muito show nessa época, muito sertanejo universitário tinha estourado, então eu tava tocando muito sertanejo, 2, 3 bandas, fazia freelance, tocava barzinho, restaurante, e o que chamava eu ia. Tinha dia que eu tava tocando 3, 4 dias, toda vez no mesmo dia. Evento de manhã, de tarde, de almoço, e como eu era artista, eu ainda fazia serviço como palhaço, serviço de circo, fazia o que me chamava. Então, foi nesse período, a gente se quebra, a gente separa, e daí foi que eu vivi a pior fase da minha vida.
né? Pior assim como um ser humano, como um homem, foi terrível. E um dia a gente brigava muito, chegava perto e a gente estava quebrando pau. Mas sem agressão, nunca se matamos, né? Mas na porrada, assim. Mas a gente sempre brigou muito, muita gritaria. Pensei eu falando alto, do jeito que eu falo, vocês conhecem aí, ela também, então muita gritaria. E daí um dia, é aí que eu falo que vem a minha transformação, né? Como ser humano. E como eu falei, eu sempre me achei muito. Sempre de verdade me achei muito. Eu sempre me achei o cara. Então, tipo, as pessoas olhavam pra mim, sou eu. Assim, eu sempre me achei muito. E inclusive eu perdi muitos amigos por me achar muito. Muitos não falam comigo porque falam, putz, esse cara se acha. Então sempre foi muito assim, humildade zero. E só que eu falava que eu era muito humilde, mas a humildade era zero. E hoje eu reconheço isso. E eu já falei várias vezes que eu tenho muitos amigos que eu quero encontrar para pedir perdão, mesmo que eles tenham a vida, porque eu fiz maldade. Mas eu era aquele cara que falava assim, abandona aquele... Vou falar besteira aqui, né? Abandona aquele cara que o cara não merece. Então, assim, eu ajuntava a galera, né? Então, como eu sempre arrastei muita gente, eu tirava a galera do ambiente, não deixei muita gente sozinha. Então, eu sempre me achei. Meu pai falava que eu era mala, então eu sempre me achei mesmo. E nesse período eu tava me achando mais ainda. E eu lembro de um dia, eu tava sentado na frente da casa da minha mãe, e a casa da minha mãe tinha calçada, assim, e tal. E minha mãe e meu pai nesse período não falou comigo. Não deram uma palavra comigo, eles não conversavam comigo. Meu pai só falava, vai trabalhar. Não vai beber e vai trabalhar. Falava assim, ele nunca me cobrou, sempre foi desse jeito. Minha mãe não falou comigo 30 dias. 35 dias, né, dia mais ou menos, né? 35 dias. E nesse dia eu estava sentado na frente da casa da minha mãe, porque a dia tinha me ligado e falou assim, eu vou ter uma festa dos meus amigos, vou levar na Luísa aí, tipo, era meio de semana. Então era dia de semana dela, falou, vou levar na Luísa com o carro aí, você me deixa em casa que eu vou sair com a galera do meu trabalho. Eu falei, beleza, meu, vai lá, fala o que você quiser, desse jeito, né? Daí eu estava sentado na frente da casa da minha mãe revoltado, bati, cara, que você é esse? Você tá me tirando. Ele falou assim, pô, sou o Jeff, pô. Ficava assim, né? E daí minha mãe abriu a porta. E ela abriu a porta assim da casa, o portão assim, né? E o portãozinho, né? Ela abriu o portãozinho. Ela falou assim pra mim, eu não te falei nada bravo. Eu não te falei nada sobre o seu casamento até agora. E eu vou falar pra você, é o seguinte, quantas vezes você perguntou pra Deus o que Ele quer da tua vida? Você já falou com Nossa Senhora? Eu falei, mãe, ela pegou o portão parou lá, assim, ficou brava, entrou pra dentro. E daí eu fiquei, saco, sabe, você fica meio, levantei, revoltado, tava bravo, né? Eu fui lá pra dentro e eu fui tomar um banho e esperar a dia chegar, né? Daí eu entrei na casa da minha mãe e tem um banheiro, daí tem uma parede, aqui é uma área tipo cozinha, um fogão, essas paradas assim, né? E daí eu fui lá e eu fui rezar, né? Eu não tinha rezado, eu tava ali. Daí eu lembro que eu fui abrir o trinco assim da água, né? E eu falei assim pra Deus, eu não sei porquê, até hoje eu não sei porquê, mas eu sei que falei assim, Senhor, faz da minha vida segundo a tua vontade. Tem gente que não acredita, mas naquele instante eu caí de joelho no chão, mas eu chorava igual uma criança, chorava, e eu chorava mais do que a água do chuveiro, e chorava, eu não conseguia parar. E aquilo vinha me soluçando e a água me afogava, e eu chorava, eu não entendia, eu chorava, de joelho no chão, não conseguia levantar, e chorava. E eu não sabia o que estava acontecendo, o negócio era muito doido, era algo que eu não consigo explicar. Até hoje eu me pergunto para Deus, e eu não consigo, e aquilo ali veio, a hora que eu terminei assim, eu fechei o chuveiro, parecia que eu me lavei, algo saiu de mim assim. Eu saí, vesti a minha melhor roupa que eu tinha, e fui para fora. A minha mãe, ela estava do lado, no mesmo lugar, ali no cantinho dela. E hoje eu sei o que ela estava fazendo. Ela estava intercedendo por mim, pelo meu casamento. Hoje eu sei que ela estava ali intercedendo do jeito dela. Porque na casa da minha mãe, se você aqui falar, você escuta lá. Porque as paredes eram muito finas. Então se eu estava chorando em silêncio, ela estava ouvindo. Então isso aí, e hoje eu sou muito grato a ela, meu pai também, porque nesse período meu pai deveria ter tirado de casa, porque quando um homem sai de casa, não tem direito a voltar. Essa é real. Você tem que cuidar da tua vida. E meu pai abriu as portas várias vezes para me voltar para casa, junto com família, sozinho. Então eu sou muito grato muito a eles. Então tem isso. E aquele dia eu saí para fora, esperar a dia chegar. E a hora que a dia chegou, eu não sabia ainda o que ia acontecer. E a dia chegou com a Ana no carro, eu abri a porta do carro, eu sentei, estava bonita, minha melhor roupa, tinha um furo na meia, mas era a melhor roupa. Entrei no carro e eu falei assim pra ela, puxa vida, não sai com seus amigos hoje não, né? Sai comigo, vamos conversar. Daí ela virou pra mim e falou assim, eu vim até aqui pra chamar você pra gente sair pra conversar.
Então Nossa Senhora agiu em mim e nela ao mesmo tempo. Então naquele dia a gente saiu, a gente até hoje, esses tempos atrás, nós fomos num lugar aqui comer, e a gente foi num japonês na nossa cidade lá, e a gente colocou a Ana no bebê conforto. E bebê, você sabe, pô, você vê na Maria não para, né? Tinha a idade da Maria. E a Ana dormiu o tempo todo. E a gente conversou de tudo menos de casamento. A gente conversou de outros assuntos, de como que não brigamos. Foi a primeira vez que a gente não brigou em 35 dias. Então eu falei, chamei pra Dia, daí eu falei pra ela, olha, eu gostaria muito que a gente tentasse. Ela falou, eu também. E eu já tinha falado com meu sogro que eu ia divorciar, já tinha avisado pra minha sogra que eu ia divorciar. Então daquele momento, a gente começa uma nova história. E essa nova história, ela foi muito sofrida, mas era um sofrimento diferente, porque agora existia uma família unida que a gente não entendia, mas existia um mundo encardido contra. Só pra você ter uma noção, apareceu foto minha em festa que eu nem sabia, cheio de mulher em lugar que eu nem sabia que eu estava, que eu não lembro, até hoje eu tento lembrar, eu não lembro, parecia pra ela. Pessoas ligando pra mim, falando, ela tá tendo um caso com um cara do lado da tua casa. De ligar para ela com fotos, pessoas que nem conheciam ela, com fotos imprimidas minha, contando parabéns pro aniversário de uma menina que eu nem sei que menina que é, até hoje eu não sei. Só que eu não lembro, porque eu estava totalmente fora de mim. E ela também estava fora dela, só que eu não sei o que ela viveu. Ela também não sabe o que eu vivi. Então eu falei, e foi muito difícil, porque daí a gente estava com muita desconfiança, era muita desconfiança um do outro, só que existia uma força. E a gente arrancou a aliança. Né? Então a gente ficou sem aliança de casamento, e eu falei para ela que nós só íamos colocar aliança na hora que tudo tivesse encaixado na igreja. Então depois de um período, não durou muito também esse período, os problemas duraram muito, né? Muitas coisas demoraram, até depois que nós chegamos no Japão, ainda permeou algumas coisas, só que nós fomos se fortalecendo, Deus foi fortalecendo isso na gente, e a gente foi. Então, quando a gente foi para a igreja, a gente estava lá na igreja, eu vi uma missa desse padre, que é o mesmo padre, e daí a gente pediu para o padre abençoar, ele abençoou de novo a aliança, a gente colocou a aliança, e daí a gente foi e fomos viver a nossa vida. E era uma vida muito difícil, como eu falei, a casa era alugada, era muito, muito zoado. Então, a gente começou a havia a possibilidade de vir para o Japão. A gente já tinha sido negado a primeira vez que a gente queria vir, que foi em 2009. A gente tinha tentado, depois em 2011 a gente queria vir, só que veio o tsunami. Então, e isso aconteceu. Então, nós ia vir no começo de 2011, nós estávamos arrumando em 2010. Então, e com as brigas. E em 2000, nós ia vir para arrumar uma casa, nós queríamos montar um buffet de casamento, uma parada assim. Então, em 2011 veio o tsunami. Então, ficamos sem documento. E daí, em junho, nós separamos. Entendeu? Só pra você entender a cronologia aí. E daí quando a gente volta, a gente fica esse período, a gente volta e foi tudo muito rápido. O Espírito Santo quando age, né? Quando nosso Deus mexe, quando Ele quer, não adianta. Chora as pitangas, chora mundo, porque o negócio é muito forte. Então a gente conseguiu, ficamos ali, e eu tava um dia, eu tava contando ontem no carro pra eles, eu acordei, dormi, já tava junto, casando, tal, dormi, levantei de manhã pra fazer café pra mim, pra ir trabalhar. Eu peguei e falei pra ela, você acredita que eu sonhei? Estava no Japão, eu sei, a Ana. Ela falou, nossa, eu estou uma semana sonhando isso. E naquele dia, na hora do meu almoço, ao meio-dia, a mulher do Japão ligou e falou assim, o documento de vocês foi aceito em 2 empresas do Japão, vocês querem ir para o Japão? Em 3 meses nós estávamos com visto aprovado. Então a gente falou, nós temos que ir. Então nós viemos para o Japão, daí vem o nosso Japão. A ideia era montar uma empresa no Brasil, igual todo mundo. Quando nós chegamos aqui, com a promessa de ganhar 1 milhão por mês, eu estava ganhando 100 mil. Eu falei, opa, eu acho que não é bem isso. Então foi aí que a gente veio para o Japão, com esse objetivo de montar uma empresa. Então, muito, né? O início da sua caminhada com Deus foi logo que vocês restauraram o casamento, certo? E nisso Deus entra na vida de vocês como casal, como pra pessoas. Mim, assim, Deus nunca me abandonou, na verdade. Mas como estrutura humana que eu sou hoje, como filho de Deus, foi nesse momento. É ali que... E hoje eu demorei para entender isso. Eu só entendo hoje, nos últimos anos, que eu tenho vivido uma espiritualidade mais profunda, mais... foi ali que Deus mexeu na minha estrutura, na estrutura dela, então foi aí. Então, quando você e a Jennifer chegam no Japão, né, e vocês começam a se estruturar aqui, em que momento você sente que Deus te chamou para fazer algo pela juventude do Japão? Eu venho para cá, a gente chega e a promessa pra gente era que eles morariam em Hamakita, né? Então a gente chegou com um papel escrito, vocês vão pra Hamakita. Daí a gente ficou abandonado no aeroporto, o cara não foi buscar nós. Mas depois ele foi. Ele, depois de 70 horas no aeroporto, parecia um mendigo. Eu tava igual aquele cara, o Tom Hanks, no filme, quase pedindo ajuda. Então a gente venceu com uma criança e um violão, né? Tocando uns caras jogando dinheiro no chapéu. Então o cara buscou a gente e a gente chegamos em Uata.
só que a gente ia pra Ramaquita. E daí eu lembro até hoje que ele parou num Lauso na avenida aqui, e na frente do Lauso tinha um bagulho, uma empresa de karaokê, cheio de iluminação. Ele falou assim pra mim, ó, vocês vão morar aí na frente. A hora que eu abri aquele bagulho cheio de luz, falei, isso aqui, meu, Tóquio? Não era de... Te juro, eu fiquei iludido. Eu falei, cara, olha isso aqui. Porque eu não vi antes. A hora que ele veio com o carro, ele foi entrando numa viela, outra viela, e um lugar que eu não sabia, eu não entendia. Eu só sei que existia gato, muito gato, filipino, que eu não sabia que nem existia outro povo além de brasileiro e japonês. Era o meu terceiro povo em 21 anos de idade que eu sabia que existia. E o cara abriu uma porta de vidro, colocou nós 3 lá dentro, falou, tem um futon, a partir daí é que vocês vão ficar, é o lugar de vocês. Se nós chegamos aqui na sexta-feira de noite, ele falou, espera aí que vai vir alguém falar com vocês. Então largou nós lá, não tinha gás. Na casa era fevereiro, fevereiro, né? Fevereiro, tava muito frio aqui em Wata. E daí eu lembro que eu abri a torneira pra tomar um banho, fiquei 3 dias no avião sem tomar banho, e daí não esquentava, né? Eu falei assim, Padir, no Brasil, na casa da minha mãe, nós vai fechando, ele esquenta, quanto menos, mais quente. E eu fechava, juro por Deus, gente, foi mais de 1 hora ali, nada, eu falei, vamos dormir. E daí a Ana Luísa tomava leite ninho de pó, e daí tinha que ir no Lauso, eu não sabia pedir. Então eu entrava no Lauso, eu juro, eu entrava assim no Lauso com a mamadeira. Eu ia, pegava um pão e colocava na frente da mamadeira. Eu vou roubar água. E daí até que um dia o cara do Lauso, ele viu que eu era muito... que ele não queria que eu roubasse. Ele chamou eu do jeito dele, ele mostrou, tipo assim, pra mim, mostrando que tudo aquilo ali eu podia usar. Daí eu começava de garrafa a pegar água lá. Porque era longe, né, da minha casa até no Lauso de a pé. Então foi isso. Daí a gente ficou, nessa semana daí deu esse primeiro final de semana, nessa semana nós fomos conhecer a escola do tio Wilson, que é a escola do tio Wilson aqui, e na escola do tio Wilson falou assim, ó, tem um cara na igreja que ajuda com uma cesta básica para as famílias poderem conhecer os produtos, etc. Vocês querem receber? Nisso o cara da fábrica já tinha falado para mim que aqui no Japão, aqui em Hamamatsu, não existia igreja católica. A igreja católica era só longe daqui, falou, né? Que aqui era só igreja evangélica. E eu falei pra Dir, bom, vai vir o pastor aí, né? Então vamos concentrar no que o pastor fala. Da paz de Jesus, irmão, essas paradas, vamos receber o cara, sei lá. Só que nós fomos para esse norte, nós tínhamos um quadro da Santa Ceia e nós colocamos na cozinha, né? E quando a pessoa abriu a porta, ele abriu a porta com a cesta, falou, eu sou da escola do tio Wilson, ele falou que vocês estão chegando agora, trazer. Ele abriu, deu a cesta pra nós, e daí ele olhou na parede e tinha o quadro, e ele falou assim, oxe, vocês são católicos? Mas a gente né? A paz do Senhor, irmão. Meti um pai do Senhor, irmão, pra saber, né? Sabe que é pastor, né? Ele falou, mas eu também sou católico. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, tem igreja na rua aqui, ó. Daí era o Takami. E daí, era o Takami, e daí eu devo a estrutura nossa de Japão pro Takami. Takami é muito, né? Tio, pra nós é tio. Porque desde aquele dia em diante, a gente nunca mais se separou. O tio Takami, ele ficou 30 anos no Japão, ele teve o amor de ir pro Brasil e visitar meu pai com a minha mãe, que tá com leucemia, que é 600 km da casa dele. Então, a gente tem um amor muito grande por eles. Eu vi o Vitor, peguei o Vitor no colo, o Henrique era um bebezinho, então, problemas de saúde, tudo o Takami carregou nós. Né? Eu devo muito a ele com a Raquel, com os meninos, né? Então, bom, falar aqui, se eu ficar falando, falar só dele, então, porque eu devo muito a ele e ao mesmo tempo eu devo a comunidade inteira de Wata. Porque ele foi na minha casa, tipo, numa quarta-feira, daí no domingo, pós a missa, a comunidade brasileira inteira foi no meu apartamento. A gente não tinha lugar para sentar, a gente não tinha comida, não tinha bolacha, eles levaram bolacha. Sentamos lá, a Edna, a comunidade que tinha, Zuko e Sal, toda a galera, sentado, o Alessandro, que a Alessandra que está aqui com o Gabriel, tudo sentado num lugar que não tinha condição. Tinha bolor no chão, porque era apartamento cheio, passava o rio, o Corgo passava debaixo, era terrível. E desde aquele dia, o seu Moreno, nossa, o seu Moreno também, ele buscava a gente. Quantas vezes eu vi o seu Moreno esperar, ele ficava muito bravo. Ficava ele esperando. Então, assim, foi nesse momento, então, que a gente começa a viver a vida aqui de igreja, aqui no Japão. Só para adiantar tudo. Então, a gente ficou muito tempo aqui, nós ficamos 5 anos aqui em Wata. Então, nós envolvemos muito com a igreja, muito aqui. Então, a gente fez parte aqui. Esse dia apareceu uma foto da gente na reunião da diretoria, com o padre. Então, a gente viveu aqui. Ficamos aqui. Teve um período que todo mundo foi embora.
Tava bom o Brasil. Só que nós ficou. Era só eu, a Diel, tacando com a Raquel, a Edna, o seu Moreno, só nós. O Alessandro ficou só nós. E aí, nós assumimos todos os compromissos. Então tudo que envolvia jovem e... Então eu ficava assim, eu ficava com o Crisma, a Diel com a Perseverança, e nós, o grupo de jovens que o Felipe Catamires tinha ido embora, que eram os coordenadores. Então, e mais o Ministério de Música. Então a gente fez tudo. Então, nesse mesmo tempo, nós fomos unindo as coisas para o grupo ser um grupo só, né? Então não dava para os jovens fugir. Então não dava tempo de fugir do Crisma e fugir da Perseverança, porque nós jogávamos no grupo de jovens. Então nós fomos fazendo assim e nós fomos ficando aqui. Quando eu, Cadia, decidi ir embora, eu tô pulando rápido, tá? Tô cortando um monte de coisa aqui. Quando eu, Cadia, decidi ir embora, a gente chamou um casal que tinha aqui na comunidade, que tinha comprado casa aqui, que também estava tocando e tal. E a gente falou, irmão, ó, nós vamos embora, você pode assumir isso aqui? Não, a gente assume, irmão, pode ficar tranquilo. Então eu passei algumas coisas para eles, né? Vocês sabem. Então passamos aqui e eles assumiram o grupo. Nesse momento a gente foi embora pro Brasil viver a nossa vida no Brasil. Daí fomos pro Brasil e tudo no Brasil deu muito errado. Nós montamos uma pizzaria, fomos roubados, a gente foi roubar de novo, e daí não nada dá certo. Eu engordei, não consigo comer muita pizza, não consigo emagrecer agora. Então assim, muita coisa. Daí a gente passou muita dificuldade no Brasil, que é uma outra história que eu nem vou contar aqui, vocês vão chorar aqui. Mas não como família, porque, puta, Deus já estava demais. Foi dificuldade mesmo financeira, a gente dormia eu, a Ana, o Francisco, dormia num lugar que o cara fazia de cozinha, cheio de óleo no chão, colocava um colchão velho lá e dormia lá. O pessoal, depois descobrimos que os caras faziam macumba lá e a gente estava lá. Então era coisa louca, assim. Mas a gente estava lá feliz por ser empreendedor do Brasil e tal. Daí deu tudo errado. E daí eu falei assim, Padinha, então eu vou pro Japão, eu fico um tempo lá e daí depois eu volto. E eu vou vir pro Japão sozinho para ficar 6 meses aqui. Foi 2018. E eu retorno para cá em 2018. E quando eu chego aqui, a prefeitura me pega com um negócio chamado imposto. Eu não sei se vocês têm isso, mas tem um negócio chamado imposto. E esse negócio do imposto ia me demorar pelo menos 2 anos para pagar, porque a prefeitura ficou cobrando imposto enquanto eu estava no Brasil. A empreiteira garantiu que ia fazer cancelamento dos documentos e não fez. Então a gente ficou preso com imposto por causa que a gente estava no Brasil e como nós estivéssemos no Japão. E não pagamos imposto, então eu fui acumulado em 888 mil. Então isso aí ia lascar. E ao mesmo tempo, o meu serviço que eu entrei tinha 1 mês de zangueô, o outro cortaram meu zangueô. Então foi muito difícil. Pra mim, e a Dia no Brasil com a pizzaria também difícil, foi uma luta. Essa parte, mas beleza. E daí eu falei pro Vitor, Vitor, reúne os jovens um dia, vamos reunir a galera das antigas, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu vi o tio Takami muito cabisbaixo, a Edna muito chateado, o seu Moreno, mas não sabia o que estava acontecendo. Bom, vocês já estavam aqui, né? E a gente, quando eu fui embora, vocês estavam aqui. Então o Vitor reuniu os jovens, chamou os jovens. E eu vim aqui, nós íamos para fazer, porque nós tínhamos uma bem bolada. Pô, nós trocávamos, saía comer um gomihate, tinha um ritmo, né? Reuniu alguns jovens, dos 30 que tinha uns 10 aqui. E assim, eu lembro até hoje a cena, foi aqui na frente do salão. Eu tava no meio de uma roda e os jovens, eles me metralharam. Você foi embora, abandonou a gente, fizeram cachorrada com a gente aqui na igreja, não deixavam a gente, humilharam a gente. E nossa, eles me metralharam porque eles foram muito maltratados. Muito. Eles saíram aqui e assim, eu nem vou falar aqui, mas estruturalmente nenhum deles está aqui agora, além do Vitor. Então assim, foi uma perda que eu sonho um dia em poder buscar, e eu vou na casa deles, eu tento, mando mensagem, mas eu não estou conseguindo ainda. Eles ficaram muito chateados com algumas coisas e não era com a equipe da igreja e com esse casal que ficou na coordenação. Então eu fui encontrar com o Takami e o Takami me explicou o que tinha acontecido, e então eu lembro exatamente nesse dia, eu entrei lá dentro da igreja, porque nós não fizemos nada, porque eu fiquei muito mal, né? Que eu me senti muito pessoa ruim, porque os outros coordenadores deixaram comigo e ficou beleza, e eu passei, então a culpa era minha. A culpa foi minha. A pessoa não estava pronta para assumir, eu nem julgo, ele não estava pronto, é só isso. Então eu entrei dentro da igreja, lá no sacrário, coloquei a mão no sacrário e falei, Senhor, eu estou aqui, faz de mim segundo a tua vontade de novo. E eu saí lá de dentro do sacrário e falei pro Takami, eu vou organizar alguma coisa para os jovens, eu não sei como. Porque eu estava indo embora para Tiba, né? Porque eu vou de serviço, eu não sei como, mas Deus vai trabalhar. Então foi 2018, 2019, veio a pandemia e Deus falou no meu coração, e daí vem o Padre Ambrósio, e o Padre Ambrósio, ele faz uma viagem para Saitama, e ele encontra a Francelise e fala para a Francelise, o Jefferson está aqui, e vocês não têm nada para os jovens, como vocês não chamaram ele ainda?
E a Francelise, que não sei se o pessoal conhece, a Francelise ela é dona da web rádio Voz do Peregrino. E a Francelise vai atrás de mim para chamar eu para fazer um programa. Nisso, a minha vida estava uma bagunça, porque a Dia ainda estava no Brasil. Então eu falei para ela, ó, Fran, eu vou ter que esperar, porque eu não posso fazer nada, tá tudo errado. Eu não estamos separados automaticamente, ainda estava aqui, pô. Então era 2020 já, pandemia. Quando a Dia chega, a gente deixa a Ana com o Francisco lá, porque os documentos deles não saíram. Então a Dia veio para aprovar o documento da Ana e o Francisco para buscar eles. Quando a Dia chega, eu conto para ela o que está acontecendo, a Dia fala, você sente o seu coração? Eu falei, sinto. Então aí eu monto o Geração Reiwa. Ao mesmo tempo eu falo, eu vou fazer, e era só Geração Reiwa na verdade. Eu falei, eu vou fazer 2 grupos, online. Um grupo vai ser o meu programa, e um outro grupo eu vou ensinar jovens a fazer as atividades da igreja. Porque eles têm que coordenar eles. Então se jovem coordena jovem, porque na época eu era jovem então. Então a proposta era essa. Então ali surge a Geração Reiwa. E nisso eu comecei a buscar. Então temos irmãos aqui, eu vi a Noemi aqui hoje, muitos irmãos aqui da igreja, a gente comecei a ligar para eles, passa jovem, manda telefone de jovem. A Noemi começou a mandar nome, o Takami começou a mandar nome, daí a Francelise e muitos jovens. Então muitos que estão aqui, eu tenho o telefone já de antes, porque foi mandando. E eu consegui reunir 5 jovens. 5, que é o Kevin, o Vitor, né, o Samuel, a Yasmin lá de Saitama, e na época o Felipe, que foi estudar na Austrália. Então esses 5 jovens, a gente começou a tentar entender, eu queria entender deles o que estava acontecendo de errado na igreja. E eles descarregavam um monte de coisa que eles não eram aceitos na igreja. Então naquele instante eu comecei a rezar para Deus. E Deus falou, isso aqui não é geração, isso aqui é missão. Então para aquele dia em diante eu falei assim, então a partir de hoje isso aqui é uma missão na minha vida. E eu chamei eles e falei assim, a partir de hoje isso aqui é uma missão. E eles falaram assim, então vai ser a missão Geração Reiwa. Então, ali em 2019, 2020, começa o sentimento que Deus tocou no meu coração. Em 2020, então, começa o grupo da missão Geração Reiwa só online. Então, a gente começou, fizemos um tempo junto, assim, toda semana. E assim, muitos deles eu não conhecia, era só por telefone, porque foi indicação de pessoas queridas. E daí veio a questão deles falarem, nós precisamos reunir a galera. A gente tem que chamar a galera, Era o desejo deles. Eu falei, então vocês querem? Nós vamos fazer um encontro de jovens. Vamos, bora, vamos. Eu comecei atrás de lugares, e muitos lugares fecharam as portas para nós. E a Dia falou assim, e nisso as crianças já estavam, tá? Nisso a minha família já estava junta. E daí a Dia falou assim, só tem um lugar que não vai fechar a porta para nós. Vai falar com o tio Takami. Eu mandei mensagem pro tio, o tio falou, vou falar com o padre, e em uma semana o padre, o bispo já tinha autorizado. Então aí a gente faz o Conexão Jovem 1, que a maioria de vocês esteve aqui, e daí o nosso grupo, graças a Deus, vem vindo, assim, eu não tenho o que amar. Na verdade eu vou ter que parar já, porque eles já fazem tudo sozinhos, na verdade, mas aí começa a bênção, e eu entendi que isso é uma missão na minha vida. Então a missão Geração Reiwa hoje é a missão que, não porque eu fundei, mas é a minha missão de vida, assim. Então enquanto eu não ver toda essa galera aqui, ó, toda essa galera feliz pra caramba, se divertindo com a galera, mas entendendo por que eles estão aqui, isso aí eu não vou sossegar. Então, isso aí é o que é a partir daí que vem. Merece palmas, não merece? Nós temos só que agradecer, porque alguém precisava começar, né? E eu digo a você que nós teremos braços e voz e coração para caminhar junto com você. Amém. Eu sou assim, eu hoje, a minha vontade de chorar é toda hora, porque não tinha, sabe? A gente ligava para os coordenadores, eles falavam, não tem jovem aqui. Daí minha mãe descobriu leucemia. E a gente montando um encontro, que nós tínhamos 5 fichas de inscrição. E o Takami correndo atrás de doação, a comunidade de Iwata correndo atrás de doação, e eu não podendo ajudar, estando longe. E as pessoas falando, não tem jovem aqui, como que você faz? A Yasmin, ela fez um buscado, ela achou 200 comunidades brasileiras no Facebook aqui no Japão. Comecei a ligar para todos, mandar mensagem, não recebia mensagem, não recebia resposta. Tive que ir pro Brasil visitar minha mãe, que tá com leucemia, e eu cheguei lá, faltando um mês pro encontro, e eu não sabia o que ia acontecer. E eu orando. Eu mandei mensagem pro Rodrigo Ferreira da Louvor e Glória. O Rodrigo falou assim, irmão, eu vou descer da Bahia, em Campinas, espere eu na pista, eu vou falar com você. Ele encontrou comigo na pista, meu pai foi junto comigo com a minha mãe, a gente foi lá, tal, ele pegou um monte de coisa, assim, um monte de produto da livraria. Leva, faz a missão acontecer.
Eu falei, irmão, não tô conseguindo, não tem jovem, não sei o que fazer, os coordenadores não tá falando que não tem jovem. Ele falou assim pra mim, e isso eu falo pros jovens até hoje. Ele falou assim, enquanto Deus tocar no teu coração para fazer alguma coisa, porque tem alguém precisando, não para. Ele falou assim, não desista, bate porta a porta, vai atrás, não para. E aquilo ali encheu meu coração. Eu voltei pro Japão na oração. Era oração, oração com o grupo, oração, oração, oração. Na semana do encontro, eu não conseguia dormir. Era a ficha chegando e eu não sabia de onde. Era o Takam mandando ficha, era o Vitor mandando ficha, era outro. E começou a chegar, eu falei assim, meu Deus, aonde estava esse jovem? E começou a fluir, gente. Nós chegamos aqui, pô, deu 83 jovens. E todo mundo falando que não tinha jovem. 80, então, assim, ali foi um divisor de água na minha vida. Eu falei assim, a juventude está aqui, eles querem estar aqui. Tem muito jovem. Então, assim, a gente já está indo pro nosso terceiro, não posso falar agora, terceiro encontro que a gente vai organizar. E é só a bênção, pô, poder vir aqui e encontrar a galera, abraçar todo mundo, ver. Eu me sinto 20 anos mais novo quando eu abraço a galera. Ele de domingo, eu chego da missão e vejo que eu tô cansado, não quero fazer, eu tô estressado, pô, a galera tá lá esperando. Pô, é 2, 3, é 15, é 20, a galera tá lá no terço, o nosso terço é 16 pessoas rezando o terço toda terça-feira, 16 jovens. Eu nem rezo mais, eu só acompanho, eles que rezam. E daí teve um dia, só pra terminar, agora, esse período, eu Cadier tava em casa e eu Cadier conversa muito, né? Puxa, como alegria no nosso coração. A gente tava lá, e daí, na segunda-feira, aparece lá na internet, aí, pessoal, não lembro, mas, sei lá, Toyohashi, terço dos jovens, participe. Terça-feira, Hamamatsu, vai ter terço jovens. Na quinta-feira, Iwata, encontro para jovens esse. Daí no sábado, o grupo lá de mim, a gente vê os jovens começando a se mobilizar. Ah, como que você vai reclamar? Sabe, não tem, é gratificante demais. Eu sou um cara muito feliz com tudo que está acontecendo, com a missão, com onde que a gente vai, onde vai chegar, não importa, sabe? Mas o importante é o coração, não importa o que as pessoas falam. Aquele falou sobre isso lá em Guma aquela vez. Não importa que um adulto reclame, fale, isso, aquilo, mas a juventude explodiu o coração. Pô, vim aqui, a gente nem começou a encontrar, eu recebi 6, 7 pessoas e me falaram, irmão, tô contigo, se você precisar de mim, pode chamar, eu vou interceder por vocês. Então, não tem, pra quando a gente não tinha ninguém, né? Então, é Deus, ver esses jovens aqui, a Manu, o Thiagão, puxa vida, o Kevin, galera que tá aqui, o Juninho, irmão, pô, vem comigo lá de longe, 12 horas no carro pra... Não tem, assim, eu sou muito feliz, eu sou grato a vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, tamo junto. Mas a gente precisa mesmo terminar, né? E como todo podcast, nosso convidado ganha presente. Olha só, tem presente para você, certo? Isso. Chocolate 70%. Mas eu vou pedir para você abrir. Chocolate 70%, mas eu não vou dividir. Não é porque eu falei um monte de coisa, é porque eu tenho que dividir. É muito especial. Obrigado, meu amigo. Rapaz, era surpresa, por isso que ele não te mostrou, tá vendo? Obrigado. Você quer que eu leia? Não, aí não, é só pra você saber guardar, o que é. Muito obrigado, gente. Deus abençoe muito vocês. Não tem preço, sabe? É demais. Eu sou muito grato. Obrigado a você. Obrigado. Viu? Não mordo não, tá? Eu sou gente boa, pode conversar comigo, beleza? Não tem nada não. Mas obrigado, não tem que falar. Imagina, que isso. Nós é que agradecemos, de verdade. Foi um prazer. Amém. Né? Obrigado. Palmas de volta.